E a gente, então, agora sim, já começa aí a falar sobre a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, né, que é uma forma comum de demência em idosos, até um dado interessante aqui para falar para vocês, que às vezes nos primeiros sinais de esquecimento, né, ele tem uma característica da doença que é a perda de memória recente, né, então até que se diagnostique essa doença, que também não é uma doença fácil de ser diagnosticada, e tampouco também não tem uma causa definida, assim como lá na doença de Parkinson, o Alzheimer, ele, às vezes, ele é confundido com deficiência de vitaminas do complexo B. Então, quando começa a ter alguns esquecimentos, né, esse idoso, algumas confusões, algum comprometimento cognitivo, é importante verificar como é que está o complexo B, né, a ingestão desse complexo B nesse paciente, que às vezes é em função da deficiência de complexo B que está trazendo essas alterações, ele não tem ainda, né, uma característica aí da doença de Alzheimer, né, não dá ainda para ser diagnosticado como tendo a doença de Alzheimer. Então, ele se dá, né, essa doença de Alzheimer se dá por um prejuízo, né, de produção energética devido à utilização de glicose pelo cérebro. E aí, estudando, né, em relação a essa questão, ele pode ter um acúmulo de proteína beta-amiloide que traz essa resistência da insulina, né? Então, ele passa a ter resistência à insulina, então ele tem um comprometimento de glicose lá em nível cerebral, né? Vocês sabem que o sistema nervoso, ele precisa dessa glicose, e aí, consequentemente, ele pode entrar num processo de estresse, promovendo, inclusive, a inflamação. E hoje a gente tem alguns estudos já apontando, né, a partir exatamente de 2016, 2017, começaram a surgir estudos falando que a doença de Alzheimer, ela pode ser considerada também um diabetes tipo 3. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, né, que é aquele insulino dependente, o diabetes tipo 2, que vem em decorrência de um quadro de obesidade, né, e tem também, agora, considerando aí a doença de Alzheimer como uma doença muito característico pelo sintoma, como sendo diabetes tipo 3, mas é a falta, né, dessa glicose aí que está comprometendo a parte energética do sistema nervoso, tá? Então, ela tem uma faixa etária que mais acomete, acaba sendo em torno de 50 a 60 anos de idade, que se dá por uma perda de neurônios e emaranhamentos neurofibrilares, comprometendo regiões de hipotálamo e córtex cerebral, que são áreas essenciais para a memória e cognição. Existe um estudo alemão que ainda não foi publicado, mas que eles estão analisando a retina do paciente, que parece prever o diagnóstico de Alzheimer 20 anos antes dele apresentar, né, a característica aí efetiva da doença, ser diagnosticado. Então, ele já começa a ter algumas alterações na retina que pudesse já, né, sinalizar como uma possível doença de Alzheimer, e aí, né, tentando também, aí, mais uma vez, a comunidade científica em prevenir, né, e até mesmo já começar um tratamento para que não ocorra essa evolução rápida aí da doença, tá? Bom, então, em relação aos objetivos do tratamento, né, pensando aí, até antes da gente falar de objetivos do tratamento, mas pensando em causas dessa doença, já se falou, inclusive, em uma perda de um ente querido, né, que pudesse estar trazendo toda essa formação aí de proteína beta-amiloide, né, pode ser também um fator genético, pode ser também, né, o consumo de água de poço, mais uma vez aí,
que pode ter tido metais pesados e, com isso, potencializar nessa doença de Alzheimer. Enfim, né, tem várias conjecturas aí que hoje já tem sido aventado, mas nada ainda foi esclarecido em relação à etiologia dessa doença. Mas o que eu posso falar para vocês em relação à minha prática é que os pacientes com Alzheimer que eu atendi, se a gente for fazer uma análise da sua vida, né, passada aí, até ele chegar aqui, os antecedentes médicos, né, a gente vê que tem algum, talvez, comprometimento aí emocional, né, uma perda de um ente querido, algo que trouxe para ele uma depressão, algo que pudesse ter comprometido muito a situação emocional, e aí, quando ele chega na faixa etária de 50, 60 anos ou mais, ele pode apresentar aí essa doença de Alzheimer. Eu consegui relacionar mais com essa situação de doenças emocionais, né, então, por exemplo, depressão, né, essa baixa autoestima, muitas vezes, tudo que tem a ver com uma perda importante, que realmente refletiu nesse lado emocional, que com o passar do tempo, né, na faixa etária aí de 60, 70 anos, ele deflagrou aí um quadro de Alzheimer, tá? Mas isso ainda está sendo, como eu falei, né, ainda estudado, eles estão ainda fazendo algumas relações, como essa que eu falei aí, como, considerada aí como diabetes tipo 3, e aí, como tendo um grupo de risco, né, acaba sendo também o diabetes tipo 2. Então, são várias questões aí que a gente deve levar em consideração na hora que a gente analisa um paciente com Alzheimer, tentando investigar a causa, né, desse Alzheimer. Bom, então, dentro dos objetivos do tratamento, manter ou recuperar o estado nutricional. Aqui, mais até do que a doença de Parkinson, não se sabe ao certo, dado ao catabolismo da doença, o que já foi falado, né? Que do primeiro para o segundo ano, depois que é descoberta a doença, ele pode ter uma perda de massa muscular em 20%. Então, é importantíssimo que a gente possa estar atento, né, com essa avaliação do estado nutricional. Então, eu volto a falar das dobras cutâneas, volto a falar da importância de avaliar aí pelo EMAP, pela circunferência da panturrilha, tentando investigar mesmo, né, o real estado nutricional do paciente em relação à massa de gordura, a perda de massa de gordura e massa muscular, para tentar recuperar esse paciente. Então, é normal, né, lógico, pelo avançar da idade, ele ter diminuição de vértebra, ele ter, né, essa perda de massa muscular que vem junto, né, com esse encurtamento de vértebra, e aí quando você vê um paciente definhando, né, no leito, muitas vezes, paciente com Alzheimer, ele vai se curvando e vai se posicionando na forma, como se fosse um feto, na posição de feto mesmo, por causa dessa grande perda inerente à doença, né, a perda de massa muscular e de massa óssea, que não se sabe ao certo, né, a causa de todas essas consequências aí. Então, vamos lá, né, investir nessa investigação aí de avaliação de estado nutricional, para que a gente possa fazer a correção mais rápido possível. Evitar a constipação, que também pode acontecer com o nosso paciente, principalmente porque ele, muitas vezes, ele não reflete aquilo que realmente está acontecendo com ele, então a gente vai ter que ter um controle aí junto com a enfermagem, ou com o cuidador, de como que está o processo de evacuação desse paciente, se tiver com uma constipação, para ele não chegar a ter lá e fazer aquela lavagem, né, que é a enteroclisma, em função de uma formação de fecaloma, que eu já disse isso para vocês, que isso também é comprometedor para o paciente, né, ele muda muitas vezes a qualidade de vida dele, vamos trabalhar com uma dieta mais laxativa, tá? Incentivar o paciente a alimentar-se sozinho, então uma das propostas é que ele seja sempre estimulado para esse raciocínio, então a gente sempre pede, né, junto com os médicos, que também orientam os familiares, o cuidador, enfim, que estimule esse paciente a sair um pouco desse ostracismo, né, sair um pouco desse isolamento social,
Porque muitas vezes o que pode acontecer? O familiar, né, o cuidador, vendo que o paciente ele não fala coisa com coisa, ele fica extremamente confuso com algumas ações, eles isolam o paciente. E é a hora que o paciente evolui muito mais rápido para a doença, né, para condições de comprometimento, inclusive de massa muscular, pela evolução mesmo da doença. Então, o fato de você estimular ele, você melhora a cognição, você melhora a questão da memória. Então, nós vamos trabalhar aqui também com a questão da nutrição mais adequada, para justamente ele ter ainda que a doença evolua, mas ela possa evoluir mais lentamente, ou então ele pode ter uma qualidade de vida maior, melhor, né? E isso também, de certa forma, vai agregar nesse familiar algo de esperança, né? De que a doença ela comprometeu o idoso, mas quem sabe ele vendo que o idoso ele está bem, né? Está feliz, não está definhando, não está assim tão prejudicado pela doença, ele possa também se sentir mais motivado, porque o idoso, ele não fala coisa com coisa, ele não tem essa consciência constante. Mas o familiar, o filho, a filha, né, os netos, muitas vezes, acabam sentindo muito, ao olho nu, né, a evolução dessa doença. Então, a partir do momento que a gente tem aí situações em que a gente possa estimular, que uma delas é alimentar-se sozinho, né, incentivar o paciente a alimentar-se sozinho, é uma forma da gente estimular esse raciocínio, né? E até os médicos pedem para fazer jogo de xadrez, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, fazer um trabalho manual, onde ele estimule, né, essa memória, estimule essa cognição, para que ele possa realmente ter uma qualidade de vida, né? E aí, conforme eu falei para vocês da depressão de massa muscular, ele pode, inclusive, consequentemente, né, ter um quadro de disfagia, porque para a gente deglutir, a gente precisa de músculo também. Né? Então, a partir do momento que se tem uma perda importante aí de massa muscular, ele pode, consequentemente, ter um quadro de disfagia também. Então, se você vê o seu idoso engasgando com facilidade, toda hora pneumonia, que é um clássico, né? É porque provavelmente está com disfagia. Né? Então, essa disfagia que muitas vezes não foi valorizada, né? Ela não foi tratada conforme a gente já falou aqui da questão de usar no líquido, ou, por exemplo, um espessante, né? Então, ele acaba tendo pneumonia de repetição e a depender da fragilidade desse estado imunológico que o paciente está, a pneumonia leva o paciente embora, né? Então, é muito importante, né, a nutrição aí, para que realmente ele tenha uma qualidade de vida e uma longevidade. Dentro do tratamento dietoterápico, o que a gente vai ter aqui? Olha, eu tenho duas opções para passar para vocês. Uma é a caloria por quilo de peso, então eu posso usar aquela fórmula de bolso, né? Então, 35 calorias por quilo de peso ideal, porque aqui eu tenho uma possibilidade de atender, sim, 100% da adequação do valor calórico dessa dieta a ser administrada nesse paciente, e eu tenho a proposta 2, que é usar a fórmula de Long, de novo aqui o Harris Benedict, com aquelas considerações que eu já falei para vocês na aula de Parkinson, vezes fator atividade. Esse fator atividade, vou até colocar aqui do ladinho para vocês, que não é aquele fator atividade de atividade física, né, que ele faz lá caminhada, ele faz lá, joga tênis, enfim. Aqui é um fator atividade que a gente atribui normalmente do paciente hospitalizado. Então, o fator atividade, eu vou atribuir 1,2 para aquele que está acamado. Eu vou pôr aqui no chat, acamado. Tá? Então, aquele que está muitas vezes numa UTI, aquele que não se movimenta no leito. De 1,25 é para aquele paciente que está acamado, mas ele se movimenta, né? Então, mais movimentos aqui que eu vou colocar, significa que ele fica sentadinho na poltrona, né? Ele vai até ele não fica 100% deitado. E fator atividade 1,3
seria para aquele paciente que deambula. Que quando eu falo deambula, o que significa? Ele anda, né? Muitas vezes ele vai para um corredor, está na instituição de longa permanência, ele vai dar uma voltinha para lá e para cá, enfim. Então, são formas aí que a gente acaba analisando, né? E aí atribuindo aqui. E de fator injúria, conforme eu falei para vocês, a dificuldade, muitas vezes, que o paciente ele tem pelo próprio catabolismo da doença, e às vezes associado com outras doenças, eu posso usar de 1,3 a 1,5 esse fator injúria. Então, vai depender do tipo de doença que ele traz junto, ou se ele estiver com o Alzheimer somente, eu posso atribuir aí um valor de 1,3, 1,4, vai depender um pouco também desse grau de catabolismo inerente à doença, tá? Bom, aí eu vou para a distribuição dos macronutrientes. Então, eu começo aqui, ó, segundo a DRI, né, uma recomendação que eu julgo bastante elevada, né, de 10% a 35%. Imagine, né, o idoso com todo aquele comprometimento de mastigação, você dá uma quantidade proteica muito grande para ele. Primeiro, a viabilidade disso em termos práticos, traduzindo, vamos supor, os 35% de proteína em alimentos. Às vezes se torna muito difícil. Então, eu, na minha prática clínica, nunca precisei, né, chegar aos 35% de proteínas para melhorar um estado nutricional, ainda que seja de sarcopenia. Eu posso dar aqui, ó, até 20% de proteínas, que estaria dentro daquilo que seria adequado, inclusive, para a correção dessa sarcopenia. Tá? E fica mais fácil também da gente traduzir em alimentos, e o paciente, ele tem aí, muitas vezes, a mastigação mais comprometida, né? Então, a gente tem meios aí da gente trabalhar com 20% e recuperar esse estado, ainda que seja catabólico, tá? E dando ênfase, né, nesse importante aminoácido aí, que é o triptofano, em torno de 250 a 1.000 miligramas por dia. Por que eu estou falando aqui do triptofano? Porque ele é um precursor da serotonina. E a depender do estado, muitas vezes, emocional desse paciente com Alzheimer, porque ora ele pode estar agitado, ora ele pode estar calmo, né? Então, isso também tem a ver com a questão de a gente trabalhar um pouco melhor esses aminoácidos, especialmente o triptofano. Então, ao adentrar o quarto de um paciente que está lá numa instituição de longa permanência, e você vai fazer uma avaliação do estado nutricional dele, é importante você entrar no quarto, né, conversar um pouquinho com o paciente e ver qual é o estado emocional que ele se encontra naquele dia. Porque se ele estiver no estado emocional muito combativo, ele pode, inclusive, até assustar e te machucar, né? Então, você vai conversar com ele, vai abordar, oi, seu fulano, como é que o senhor está hoje? Ah, tá tudo bem e tal. Aí você vai dar seguimento, né, com uma antropometria, vai fazer lá a avaliação. Caso você perceba que ele está mais agressivo, está mais compenetrado, não está afim de conversar naquele dia, volte num dia diferente para que você possa fazer a aferição, né, dessas dobras cutâneas, enfim, o que você vai fazer de avaliação do estado nutricional. Fontes alimentares desse triptofano, ele passa a ser, olha, pode ser o ovo, pode ser o queijo parmesão, pode ser a semente de gergelim, a semente de girassol, né, que são fontes aí de triptofano também, a própria carne de ave, a aveia, né, que também acaba sendo aí fonte desse triptofano, o salmão. Então, olha, quanta coisa a gente pode colocar aí de gostoso dentro dessa alimentação, sem que o meu paciente, ele, muitas vezes, até perceba palatavelmente. Por semente de gergelim, o próprio semente de girassol, de repente, ele pode ser moído dentro de uma panqueca, por exemplo. Então, são formas aí que a gente pode utilizar. Se eu não atingir o valor de triptofano que está aqui, né, como recomendado na alimentação normal, aí eu posso entrar no processo de suplementação, tá? Além do que, né, ainda também tem o leite, né, o leite, se o queijo parmesão porque
obviamente o leite também acaba sendo aí uma fonte de triptofano. Então, dar um mingau, né, se o paciente tem disfagia, de repente um mingau, uma consistência adequada para essa disfagia antes dele dormir, também pode ser que ele tenha um sono mais tranquilo, né, enfim. Então, a gente tem várias dicas aí para que a gente possa tornar aí prático essa melhora, né, desse estado geral do nosso paciente. Em relação a lipídios, então eu vou usar de 20 a 35%, né, pensando de novo aí na oferta adequada de ômega 3, pensando novamente na oferta adequada aí de DHA, né, para a saúde aí dos neurônios, e carboidratos de 45 a 65%. Aqui eu quero fazer uma consideração. Se a doença de Alzheimer, ela é considerada, né, um diabetes tipo 3, que se dá por uma resistência à ação da insulina, que aqui no caso foi falado de diabetes tipo 3, por causa da resistência à ação de insulina em nível cerebral, eu não devo trabalhar com alimentos de alto índice glicêmico sozinho. Então, se eu dou um alimento de alto índice glicêmico, eu devo estar sempre junto com quem? Com uma proteína, com uma fibra solúvel, para minimizar um pouquinho esse alto índice glicêmico, que, consequentemente, né, vai contribuir aí para melhora, inclusive, desse perfil aí glicêmico, tá? No caso de uma disfagia, uma consistência pastosa, que os líquidos espessados na consistência néctar, mel e pudim, oferecer um prato de cada vez. Então, aqui também é importante, por quê? Porque se o paciente, ele tem está no momento, né, em que ele tem um distúrbio, no qual ele passa a, por exemplo, não querer comer, porque ele acha que ele acabou de comer, porque tem isso, o Alzheimer, ele tanto vai querer comer de novo, sendo que ele não comeu, quer dizer, comer de novo, sendo que ele já comeu, né? Quanto ele também pode ser que ele acabe resistindo, né, à alimentação, porque ele acha que ele já comeu. Né? Então, nesse momento, é a hora de você incrementar esse prato, um prato de cada vez, para que ele não fique confuso na hora de vir todos os pratos, né? Oferecer alimentos em que ele possa comer com as mãos, então, de repente, uma bisnaguinha com requeijão, dá para ele comer, né? Ou então, lógico, cuidado com a questão da disfagia, sempre essa alimentação que você vai delegar para ele comer sozinho, ele vai ter que ser assistido, nunca vai dar o alimento para ele e vai virar as costas. Então, ele tem que ser constantemente assistido aí no momento dessa refeição para você tomar esse cuidado, né, o familiar aí, o cuidador, tomar o cuidado dele não broncoaspirar e não engasgar, enfim, tá? Então, uma fruta cortada, né, uma torrada, um biscoitinho, então, sempre delega para ele, mas sempre olhando, né, e orientando o paciente, o familiar, a olhar essa ingestão. Cuidado com fluidos, principalmente à noite, né, porque a gente tem que dar mais líquido para os pacientes idosos, temos que dar, mas se ele coloca o líquido na boca e o cuidador, o familiar acha que ele deglutiu e ele não deglutiu, quando você deita o idoso, ele pode broncoaspirar, porque ele está com disfagia. Usar pratos inquebráveis, né, pratos e materiais inquebráveis. Então, mais uma vez, a importância de nós usarmos a ventosa no prato, grudando na mesa, e além disso, tenho que também tomar cuidado naquele momento que ele está mais combativo. Se ele tiver mais combativo, o que ele faz? Ele pega o prato e arremessa, e muitas vezes vai machucar alguém, ou pode até se machucar também, tá? Deixe que o paciente o imite na hora das refeições. Acho que muito complexo é a questão de ele ter o familiar que não aceitou ainda essa doença. Então, como ele desaprendeu tudo, ele esqueceu como é que faz. Senta à mesa, faz o quê? Tem o garfo, né? Tem os talheres ali, o garfo, a faca, e o que ele tem que fazer primeiro? Então, muitas vezes ele não sabe, ele esqueceu. Então, tem que orientar o familiar e mesmo o cuidador que ele vai ser de novo, né? Aquele que vai ser reintroduzido esses hábitos, inclusive à mesa. Então, às vezes, para o familiar é muito penoso, aquele que ensinou tudo, de repente ele está se vendo numa situação fragilizada, onde ele precisa aprender tudo novamente. Então, deixe que o paciente o imite na hora das refeições, porque aí ele vai conseguir, né, olha, você vai fazer igual eu,
vai colocar o alimento na boca, vai mastigar, tem que deglutir, tem que ver se o paciente realmente deglutiu. Então, é um trabalho realmente mais, assim, cuidadoso, mas é um trabalho em que a gente vai preservar, inclusive, prevenir, né, essa broncoaspiração. O que mais? Utilizar guardanapo de pano. Por quê? Porque o de papel pode ser que ele ingira e, obviamente, né, vai trazer consequências aí. Oferecer a apresentação dos pratos, uma boa apresentação, né, dos pratos em cores e formas. Então, aqui, se ele está com uma inapetência, o que eu devo fazer, né? Numa inapetência, eu devo trabalhar com esse paciente com cores, formas, que possa tornar atrativo para ele poder ter a vontade de comer, tá? Então, é uma possibilidade também aí da gente melhorar essa aceitação. Checar a temperatura dos alimentos, então, não adianta delegar para o paciente, ele não tem noção de nada, então, se o alimento estiver fervendo, ele vai colocar o alimento na boca e ele vai se machucar. Evitar alimentos crus e secos, mais em função da disfagia. Oferecer líquidos a cada 2 horas, então, esse líquido é muito importante que seja ingerido aí com bastante cautela, principalmente no momento em que ele estiver com a disfagia, e mais ainda, né, identificar se o seu paciente não tem sinais de desidratação. Então, em face da disfagia, tem disfagia, vamos investigar a desidratação. Então, pinçar com o indicador e o polegar aqui, ó, entre o indicador e o polegar, soltar para verificar a possibilidade de uma desidratação, olhar a mucosa da cavidade oral, pele, cabelo, tudo isso faz parte da nossa avaliação também, para que a gente possa, então, melhor atender aí esse nosso paciente, né, e já corrigir aquilo que é importante para que ele não tenha uma evolução aí dessa situação. Quanto às fontes de alimentos que são importantes para ele, que provavelmente eles vão apresentar deficiência, que é o caso do cálcio, então vou olhar cálcio iônico no sangue, cálcio total, e se for necessário eu vou entrar com os alimentos fonte, e também suplementar, se for o caso. O zinco, que é bastante importante, né, pensando aí em trazer aí também sinapses, né, quando a gente trabalha aí com fontes de zinco, ele tem um papel neuromodulador nas sinapses excitatórias, então, mais uma vez aí, a gente trabalhando aí com a fonte de zinco. Que mais? A vitamina B12, a vitamina B6, também, né, por conta dele ter a diminuição aí de fator intrínseco, eu devo melhorar, né, essas ofertas aí de vitamina B12, B6, vitamina C como um potente antioxidante, considerando a doença também formadora aí de radicais livres, o próprio magnésio, então se a doença leva a um processo inflamatório, né, pelo estresse oxidativo, o magnésio, mais uma vez, ele acaba sendo bem-vindo. O ácido fólico, e ele traz, né, uma condição para o nosso paciente de, primeiro, melhora das ilosidades intestinais. Quando eu tenho uma proposta de oferecer o ácido fólico, eu estou melhorando as ilosidades intestinais, melhora a capacidade absortiva, eu deixo o meu paciente imunologicamente mais protegido e, consequentemente, ainda eu tenho o papel do ácido fólico na redução de homocisteína. Né, lembrando lá, hiperhomocisteinemia, que ele traz dano cerebral. O paciente que já tem um comprometimento cerebral não é bem-vindo. B6, B12 e ácido fólico, ele tem que estar em ênfase aí dentro dessa proposta. Bom, tenho aqui também para vocês o estudo com cúrcuma. Então, olha lá, estudos em laboratório têm mostrado que a cúrcuma reduz as placas beta-amiloides, que é aquelas que são formadas em função da doença de Alzheimer. Então, ela retarda a degradação de neurônios, atuaria no sistema imunológico e ainda ajuda o organismo a metais tóxicos. Apresenta ainda a capacidade anti-inflamatória e antioxidante, que atuariam justamente em processos causadores da doença de Alzheimer. Então, só que tem um problema, né? A cúrcuma sozinha, ela tem um comprometimento absortivo se ela não estiver junto com a pimenta.
Então, às vezes, para a gente facilitar a biodisponibilidade da cúrcuma, para não dar cúrcuma junto com alimentos que a base, que acabam sendo fontes aí, tem a pimenta, né? Eu posso já usar o curry, que ele já é um composto onde, entre outras especiarias, tem a pimenta e tem a cúrcuma também, usada aí na culinária indiana, né? Olha lá. Pesquisadores fizeram uma associação entre o consumo de curry e as funções cognitivas em 1.010 idosos asiáticos que tinham faixa etária de 60 a 93 anos. O estudo encontrou que aqueles que ocasionalmente comiam tempero pelo menos uma vez ao mês, ou faziam com maior frequência, o que aconteceu? Olha lá, ó, melhoraram os performances, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma resposta que tiveram performances melhores em testes que avaliaram funções cognitivas quando comparados àqueles que não consumiam. Então, vamos estimular aí o uso do curry, bem como da cúrcuma, né? Só que eu tenho que saber qual a quantidade que seria mais interessante aí para o meu paciente. Porque o que eles viram também? É um paradoxo. Eu devo utilizar doses menores, então 2,5 a 5 microgramas de curcumina por mililitro, que produziu um efeito antimutagênico, enquanto que a dosagem mais alta, por exemplo, 10 microgramas por mililitro, provocou uma reação contrária, ou seja, mais mutações do que as observadas nas células não tratadas com a curcumina. Então, o pouco, ele é muito para o paciente, né? O muito, ele vai ser deletério, tá? Então, é bastante importante aí que a gente consiga identificar, né? A quantidade que vai ser utilizada, então, em torno de 1 colher de café 2 vezes ao dia, é possível para a gente atingir essas quantidades na alimentação normal, né? E se o paciente ele já estiver usando anticoagulante, cuidado com cúrcuma, porque embora ele seja muito bom, né? Se ele também tem um papel anticoagulante. Então, se o paciente já faz uso de anticoagulante, cuidado para não gerar uma hemorragia no paciente de tanto uso aí de anticoagulante, tá? Bom, tem estudos também com a romã, né? Especialmente quando a gente avalia aqui, eu vou abrir esse slide todo, considerando os compostos bioativos antioxidantes que estão presentes na casca da romã, que acaba sendo 78% desses compostos bioativos, o que eles analisaram, né? Eles acabam diminuindo a formação de placas senis, né? Então, o fato de utilizar mais a casca da romã, ela inibe essa enzima acetilcolinesterase, que vai inibir a placa amiloide e que vai, obviamente, favorecer na sobrevivência dos neurônios. Então, ainda é um estudo muito precoce, mas a gente já pode fazer algumas conjecturas, do tipo, fazer um chá de casca de romã, né? Utilizar aí essa casca de romã, muitas vezes, na alimentação normal, para trazer essas substâncias bioativas, esses compostos bioativos que acabam trazendo aí essa importante sobrevivência dos neurônios. Ainda não foi publicado efetivamente, mas eu já trouxe aqui algumas prévias, né, do estudo, para que vocês tivessem aí já algo a se pensar em relação à montagem desse cardápio, dessa dieta do paciente. Existe também, né, o Savenaid, que é um suplemento da Danone, e ele foi produzido, foi elaborado justamente para os pacientes com Alzheimer. Existe, pela comunidade científica, uma discussão referente a um interesse por parte da indústria, né, de, lógico, provar nessa linha de pesquisa que o produto, ele realmente melhorou a condição neurológica dos pacientes em função dos componentes que traziam esse suplemento, né? Embora possa ser considerado aí um conflito de interesse por parte da indústria, eu acho assim,
se não fizer bem, mal não vai fazer. E a gente pode também usufruir desses componentes que contém aí esse Savenaid para usarmos no nosso paciente, ou com alimentos fontes, ou mesmo com prescrição feita lá numa farmácia de manipulação, para que a gente atenda aí essas necessidades desse paciente. Então, nesse frasco, que é pequeno, né, 125 ml, ele vai ter a EPA, 300 miligramas, então pensando em EPA, o papel aí anti-inflamatório, mas ele vai ter mais o quê? Ó, DHA, que traz esse papel aí de saúde dos neurônios. Fosfolipídio, a própria colina. O que é a colina? Né? Ela faz parte do complexo B, e a queda nos níveis de colina, o que já foi observado? Né? Resultou em impulsos nervosos mais lentos. Então, ele pode ter, com a queda da colina, um cansaço maior. A partir do momento que ele usa essa colina, ele passa a ter uma possibilidade de melhora desses impulsos nervosos, fique mais rápido, né, esses impulsos nervosos, melhora o raciocínio. O que mais que a gente tem aqui? Olha, a uridina monofosfato, né, em torno de... desculpa, então deixa eu só comentar aqui com vocês em relação à fonte de colina, né, então aqui, a fonte de colina a gente tem no ovo. Olha lá, uma unidade de ovo contém 126 miligramas de colina e a recomendação é em torno de 425 miligramas. Então, de repente, eu uso no ovo, né, a fonte aí, e aí eu posso complementar com a prescrição no meu cardápio aí, e complementando com aquilo que vai ser elaborado na farmácia de manipulação. Depois eu tenho a uridina monofosfato, né, que também é interessante. O que faz, né? O nucleotídeo, essa uridina monofosfato é um nucleotídeo que faz sinapse, né? Ele melhora as conexões de memória e aprendizagem. Então, muito bem-vindo também aí dentro desse processo. Além disso, a vitamina E, até para aumentar essa biodisponibilidade do ômega 3, e é antioxidante, a vitamina C como antioxidante, o próprio selênio, né, como antioxidante, aquilo que basicamente a gente tem aí de deficiência, que é a B12, B6 e ácido fólico, para prevenir aí quadros de hiperhomocisteinemia, né, que pudesse realmente trazer aí uma melhora, né, dessa função cognitiva, dessa função da memória, né, um paciente mais ativo, mais bem nutrido, enfim, né, porque às vezes existe o comprometimento da memória também em função da deficiência, como eu falei, de complexo B. Além desses suplementos, vocês sabem que nós, como nutricionistas, devemos prescrever mais de um suplemento, para não configurar mesmo conflito de interesse. Embora aquele seja evidenciado na literatura como sendo ideal para o paciente com Alzheimer, a gente pode trabalhar também com outros que têm uma semelhança nessa composição. Então, eu destaco aqui para vocês o Nutren Senior, que esse, no caso, ele pode ser usado tanto numa base salgada quanto numa base doce. Então, eu posso usar preparações salgadas, preparações doces. E tem o Cubitan, que é um suplemento que, a princípio, ele foi elaborado para tratar úlcera por pressão, as famosas escaras. E aí, de acordo com a composição dele, como ele melhora a função imunológica e tem na composição antioxidantes importantes, aminoácidos importantes, ele passa a também fazer parte aí de uma possível indicação para esse nosso paciente, principalmente se ele está acamado, principalmente se ele tem já a formação aí de úlcera por pressão, ele seria extremamente bem-vindo aí dentro dessa proposta. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, pronto. Tá. Então, eu termino aqui a aula hoje. Eu deixei o material, a videoaula de obesidade para vocês assistirem. E aí eu vou ficar, obviamente, aqui até às 11h20 para esclarecimento de dúvida, quem quiser ainda falar em relação à questão da prova, né? E eu não sei se já foi enviado aí pela Gabriela os resumos, se não, até o final da manhã, né? No caso, até o final da aula e até às 11h20, eu pretendo receber aí esses resumos, tá bom?
Então, eu desejo... Você vai colocar os forms, né? Oi? Você vai colocar os forms para a presença. Então, o Forms hoje, Karen, foi ótima a sua pergunta, mas como vocês vão entregar o resumo, eu vou considerar o nome que está no resumo. Então, hoje nós não temos forms para responder, é somente mesmo a entrega do resumo que já vai ser considerada aí como frequência, tá bom? Ah, tá bom, então, obrigada. Nada. Quero desejar, então, uma boa semana aí para vocês, e eu tô aqui até às 11h20, viu? Vou baixar lá, já baixei, na verdade, a aula de Parkinson, agora eu vou baixar de Alzheimer para poder também liberar para vocês até o final da aula o link no YouTube, ok? Tá bom, obrigada, uma ótima semana.